É nosso convidado na edição da noite, André Ventura, líder do Chega. André Ventura, boa noite, bem-vindo. Muito obrigada por estar connosco. Luís Montenegro tem garantido que só governa se ficar em primeiro, mas esta semana ouvimos-lo dizer que está para ficar mais uns anos e não é para ser Presidente da República. Acha que a nova exigência de Marcelo Rebelo de Sousa de só dar posse a quem tiver a garantia que não cai no Parlamento à primeira oportunidade faz com que Luís Montenegro possa ganhar uma justificação para chegar a um entendimento consigo e deixar cair o não é não? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu não me recordar-se-á que o Chega foi o partido que em 2024 pediu e lutou para que houvesse uma maioria política parlamentar. E, portanto, nós estamos à vontade para dizer que os governos deviam ter em Portugal, porque temos um sistema parlamentar e não um sistema presidencial ou outro tipo de sistema. Temos um sistema que exige estabilidade parlamentar. Portanto, às vezes o Presidente da República, não só este, mas os Presidentes da República em geral, têm tido uma precipitação muito grande em formar governos imediatamente a seguir a eleições. Nós temos visto países como a Alemanha, a Bélgica e outros que demoram o seu tempo a Holanda, em que o nosso parceiro dos Patriotas pela Europa, o Geert Wilders, até venceu as eleições, e nem sempre o resultado da eleição é óbvio imediatamente e gera um governo imediatamente. Portanto, eu acho que o Presidente da República faz bem em fazer este, digamos assim, passo atrás, que não é um passo atrás negativo, é um passo atrás positivo. Até para saltar um passo, eventualmente. Exato, para saltar um passo depois de dizer agora tenho que dissolver a Assembleia. Todos sabemos que vamos entrar num período presidencial em que o Presidente não pode dissolver o Parlamento e, portanto, existe estabilidade para não darmos de eleição em eleição a todo o tempo. Portanto, eu diria que nós aguardaríamos o resultado do 18 de maio. Veríamos que maiorias é que se formam. Eu estou em crer, todas as sondagens indicam isso, as melhores e as piores, que haverá uma maioria à direita, mesmo que o PS tenha mais resultado. Todas as sondagens mostram que a maioria é entre o Chega e o PSD. Maioria à direita, mas com AD em primeiro ou AD em segundo. Portanto, acho que faz todo o sentido, no que me estava a perguntar, que o Presidente pondera um pouco antes de formar um governo que depois não tem nenhuma maioria no Parlamento. De quem foi a responsabilidade disto? Luís Montenegro, porque o Chega estava disponível e quis criar uma maioria parlamentar. O Primeiro-Ministro não quis e criou uma situação de fragilidade parlamentar que era mais ou menos evidente que ia ter este resultado. Mas está só o Primeiro-Ministro outra vez, André Ventura, para viabilizar a AD de Luís Montenegro? O Chega espera ficar o partido mais votado à direita. Mas isso pode não acontecer. Portanto, eu sou uma pessoa realista, não gosto de... nós vamos lutar por isso. As sondagens neste momento colocam a AD à nossa frente, essa é que é a verdade. E, portanto, temos que lidar com isto, como está. Esperemos que isso mude durante o tempo eleitoral e eu espero ficar à frente da AD, espero ter essa oportunidade de poder governar, mas coloca-me o cenário de isso há de ficar em primeira à direita. E se houver uma maioria de direita? Então eu acho que todos temos que ser responsáveis para que essa maioria de direita consiga afirmar-se como um governo estável. E não é com Luís Montenegro nestas circunstâncias em que isso pode acontecer. Quer dizer, Luís Montenegro tinha umas circunstâncias em março de 2024... E acho que hoje, fruto de várias coisas... E foi por isso que o Chega votou contra as moções que queriam rejeitar o programa? O Governo fez uma escolha em março de 2024 que foi aliar-se ao Partido Socialista. Aliar-se informalmente, digamos assim, ao Partido Socialista. Escolher para ser o parceiro de orçamento o Partido Socialista. E, portanto, quando chegou o momento da confiança, não fazia sentido ir buscar a confiança ao Chega quando quis aliar-se, na maioria das políticas, ao Partido Socialista. Eu ainda estava a falar do início de tudo, da moção de rejeição ao programa do Governo, logo no início, exato, que o PCP e o Bloco mas o Chega não viabilizou. Votou contra até. O Chega entendeu... Para fazer... O Chega entendeu que quem tinha ganho devia ter condições para governar. Agora, independentemente de moções de rejeição ou não, deixe-me ser muito claro com isto. Eu acho que o sinal do Presidente da República vai muito além da questão de haver uma moção de rejeição ou não, porque isso muitas vezes até é folclore parlamentar. A questão é se o Governo vai ter condições de fazer 4 anos de mandato com sustentabilidade parlamentar ou não. E honestamente, nestas circunstâncias em que estamos hoje, e por motivos que sabe, e que aliás a SIC tem noticiado e o Expresso também, Luís Montenegro não tem essas condições, do nosso ponto de vista, para ser Primeiro-Ministro. Então não viabiliza... Portanto, dificilmente... Se for Luís Montenegro... Não se trata de viabilizar ou não, trata-se de não haver nenhuma possibilidade de entendimento com Luís Montenegro, o mesmo Luís Montenegro que insiste em, primeiro, que tem suspeitas hoje graves da sua integridade, é preciso dizer isto, na minha perspectiva são graves, e que o próprio podia ter explicado e optou por não o fazer, e não lhe falta oportunidades, na SIC, noutro canal qualquer, ele não tem tido falta de oportunidades, não o quis fazer, tanto que, quando foi confrontado com a possibilidade de uma comissão de inquérito, decidiu tirar o país para eleições. E, portanto, desculpe se eu não aceito, como eu não faria,
eu sei que a comparação choca um bocadinho as pessoas. Tal como eu não aceitaria que o Primeiro-Ministro fosse José Sócrates ou que fosse Miguel Albuquerque. Não que agora, aceita que seja Luís agora Montenegro ganhou. para que fique nestas claro. circunstâncias, e se Luís Montenegro insistir em não esclarecer, em não dissipar dúvidas que se adensam sobre como é que teve o património que tem, como é que enriqueceu, como é que fez as compras que fez, porque é que estava a receber dinheiro enquanto Primeiro-Ministro, que são, acho, questões legítimas, não é questões de voyeurismo, não é porque é que usa aquela peça de roupa, ou porque é que comprou uma bicicleta, ou estamos a falar de dinheiro que obteve enquanto político e nós temos que ser exigentes com os políticos. Se for com Carlos Moedas ou com Pedro Passos Coelho, o André Ventura já... Não me vou meter nisso. Nós queremos integridade. Nós temos que ter políticos com integridade. Não podemos só exigir aos outros. Eu lembro-me de cartazes da AD, por causa desta questão agora dos outdoors, que diziam fartos de ética e de corrupção, não dá para aguentar mais. Isto era cartaz de Luís Montenegro. Eu pergunto agora, onde é que está o Luís Montenegro de 2024? Quer dizer, que olhava para a situação de António Costa, do processo influencer, e com razão, porque eu disse a mesma coisa, e António Costa disse a mesma coisa, que não tinha condições. Quer dizer, onde é que está o Luís Montenegro? Com Montenegro, nunca. Quer dizer, onde é que está esse Luís Montenegro, que era contra a corrupção e contra a falta de ética, portanto, e que agora se vê envolvido nestas suspeitas dele próprio e não esclarece? Perguntar, é possível haver um acordo com este Luís Montenegro? Não. Ainda falta a campanha para esses esclarecimentos. Mas veremos... Luís Montenegro tem tempo de fazer esse esclarecimento. Eu acho que, não, honestamente, ainda vai só para dizer, algum tipo de acordo, caso só para dizer não isto, chegue nós, para, como se viu na Madeira, e portanto, para que fique claro, até diminuímos o número de votos. Eu tinha-lhe dito aqui assim que nós não fazemos a nossa decisão política por votos. Não fazemos. Às vezes subimos, outras vezes descemos. A política é assim. A democracia é assim. Quando me perguntaram, vocês não têm coragem de derrubar o governo da Madeira? E quando nós soubemos das suspeitas de corrupção sobre a Madeira, dissemos, nós não vamos ceder. Ou há uma mudança na integridade, ou a saída de Miguel Albuquerque, ou o governo da Madeira se torna íntegro, ou então nós vamos mesmo a derrubar o governo. E foi castigado por isso. Muito bem, mas ouça, a nossa consciência e os nossos valores contra a corrupção é o que mais importa. Eu prefiro perder votos, mas saber que estive do lado certo da história, do lado da exigência, do lado de permitir que os políticos não façam o que querem, nem enriqueçam miraculosamente, e que se me disser assim depois, olha, perdeu votos. Muito bem, aceito isso democraticamente. O limite é até ficar em casa de ver. Bom, mas olha, é a democracia, são as pessoas que escolhem. Eu fico com a consciência tranquila. Também objetivos, muito concretamente, eleger menos de 50 deputados, por essa ordem de ideias, não vai ser encarado por si como uma derrota, tendo em conta que já conseguiu atingir esse patamar. Não, mas é uma derrota. Foi muito não, mas é uma derrota. Não, mas é uma nestas derrota. últimas Ou não, legislativas. é uma derrota. Nós, quer dizer, o Chega não pode partir para eleições. Se o Chega faz exigência, também tem que ser exigente consigo próprio. E eu sou o primeiro a ser exigente comigo próprio. O Chega parte para estas eleições conscientemente, com um resultado que nenhum outro partido teve, tirando PS e PSD, nos últimos 50 anos de democracia. Com 18, alguma coisa por cento, com mais de 1.200.000 votos. Portanto, nós queremos... Neste momento, 18,07. Nós vencemos círculos eleitorais. Nós ganhámos na imigração, nós ganhámos no Algarve. É um resultado que nunca foi visto por outro no sistema político português. Portanto, qual é o nosso objetivo? É vencer à direita. Nós queremos ser o partido mais votado à direita. Queremos poder liderar esse governo. Tudo o que for abaixo disso não é o resultado que pretendíamos. Não lhe vou estar aqui a dizer, olha, foi um resultado menos bom. Não, nós não somos nem o PCP, nem... Nós não jogamos... Desculpe só dizer assim. Nós não jogamos no campeonato dos pequenos. Nós gostamos de jogar no campeonato dos grandes, porque é isso que somos neste momento. O Chega quer ganhar. Pode não acontecer. Mas se não acontecer, eu sou também o responsável por isso. Voltando a Luís Montenegro, o André Ventura estava a dizer que as explicações ainda estão por dar, portanto, com este Luís Montenegro muito atual, não faz nenhum tipo de acordo, nem de incidência parlamentar, nem que seja de governo, foi isso que depreendida das suas palavras. Mas, de qualquer forma, como é que estaria à espera disso, mesmo que achasse que Luís Montenegro aceitaria, quando faz aquele cartaz que insinua que Luís Montenegro é corrupto e que ele lidera o único partido onde ainda existe uma réstia de esperança de permitir que o Chega dê o salto para o governo. O Chega já deu o salto democrático de se tornar um partido grande da democracia. Ou de incidência parlamentar, com mais influência? O Chega não faz política com base no que pode obter de lugares no futuro. É isso que talvez as pessoas não entendam, mas têm que começar a entender. Eu não faço escolhas, o Chega não faz escolhas a pensar assim, espera aí, se eu meter este cartaz a insinuar que o país está inundado em corrupção, e já agora eu acho que está, há anos, ainda ontem na Federação Portuguesa de Futebol tivemos mais um exemplo,
Mais um exemplo disto. Hoje, na Federação Portuguesa de Judo, o país está inundado, atolado em corrupção. Mas onde é que o André Ventura traça a limite entre crítica e difamação? Quer dizer, eu ainda me lembro, não só dos outdoors que o PSD colocava a dizer que já não se aguenta tanta corrupção, referentes ao governo de António Costa. Sim, mas não com a cara. Mas isso faz diferença? Se estiver a referir-se à mesma coisa? Quer dizer, é a cara que faz a diferença? Se eu puser o seu nome e não puser a sua cara, isso faz diferença? Vamos saber do que é que estamos a falar. Luís Montenegro achava graça quando era sobre outros governos. Não acha graça quando é sobre ele. E eu compreendo isso. Mas nós não estamos aqui para agradar a ninguém. Esta é a diferença do Chega no sistema democrático português. É que nós não viemos nem a pensar em lugares, nem no governo, nem se vamos ser ou não vamos ser. Nós queremos dizer uma coisa neste momento. No entanto, comecei esta entrevista a dizer nós quisemos Luís Montenegro uma governação disse bem quisemos. estável. Nós, acima de tudo, pusemos a transparência e a luta contra a corrupção. Repare, nós temos hoje uma situação que é esta. PS e PSD juntos foram tão exigentes com o Chega, em vários casos, olha, que eu estive aqui a falar consigo sobre eles, casos que tivemos que lidar, todos os partidos têm, e chegamos a estas eleições, estas legislativas. O PS nem vale a pena muito falar, porque é o partido, quer dizer, deve ser o partido com mais casos de corrupção na Europa, provavelmente. Tirando o caso da Roménia, deve ser o partido com mais casos de corrupção na Europa. Mas deixe-me só dizer isto do PSD. Hoje soubemos que Hernani Dias está na lista do PSD. Cabeça de lista à Bragança. Sim, mais. Já comentou isso. Não, mas deixe-me dizer isto, que eu acho que é importante. Que nós temos um condenado, se fosse o Chega, não tinha começado esta entrevista a perguntar-me isso. André Ventura tem um condenado nas suas listas, candidato a deputados. Ora, o candidato por Vila Real do PSD, presidente da Câmara de Boticas, foi condenado pela Justiça. Esse caso, mas levantou o PS e deixe-me só... Deixe-me só dizer isto, o porquê dos cartazes. É porque quando olhamos para estes candidatos, quando olhamos para quem é que apoiaram na Madeira, percebem o que eu quero dizer, que estamos inundados de corrupção e que há dois responsáveis, PS e PSD. Desculpem lá, se o Luís Montenegro é o líder do PSD. E, portanto, ele é a cara do sistema de corrupção que temos hoje em Portugal. Desculpe lá. Era o que faltava. Quer dizer, sabe que o Primeiro-Ministro tentou que os cartazes do Chega saíssem sem contraditório. É importante que isso se diga aqui também neste estúdio, Nelma. O Primeiro-Ministro tentou ir ao Tribunal, dizer ao Tribunal assim, olha, eu não gosto destes cartazes. Tirem-nos lá todos da estrada, tirem-nos lá todos do país, sem sequer ouvir o Chega. É importante dizer-se isto. O Primeiro-Ministro de Portugal tentou tirar cartazes de um partido sem ouvir o outro partido. Sim. Era bom que jornalistas, aqueles que prezam a liberdade de imprensa e de opinião, fossem também tão críticos em relação a isso. Se o PS ganhar, para terminarmos a questão da governabilidade, o André Ventura avisa logo o Presidente da República que apresenta uma moção de rejeição ao programa do Partido Socialista e assim, dessa forma, até pode pressionar o PSD a juntar-se a si. Faz isso? Se o PS ganhar estas eleições é porque os portugueses estão muito enganados do país em que querem viver. Essa moção ao programa, quer dizer, se nós andamos aqui... Este governo caiu por suspeitas sobre o Primeiro-Ministro. Se para mudar as suspeitas sobre o Primeiro-Ministro metem um Primeiro-Ministro e um partido que tem tantas suspeitas sobre ele como o outro, então eu fico mesmo desapontado. Se acontecer, nós tudo faremos para combater esse governo. E acho que a resposta fica dada com isso. Então é um sim. Tudo faremos para combater um governo do Partido Socialista. Isso não tenha dúvidas. Acho que é o pior que podia acontecer a Portugal neste momento. Se vier esse e outros. E o não viabilizar e o não permitir que orçamentos do Partido Socialista, que vão continuar a distribuir subsídios por toda a gente e aumentar impostos sobre quem trabalha, sejam aplicados. E uma geringonça à direita para já disponível, mas sem Luís Montenegro. Penso que ficou Acho que fica claro que a responsabilidade tem que ser dos dois lados. Portanto, se houver uma maioria à direita novamente, Chega e PSD, acho que o eleitorado está a dar o sinal claro de que quer esta maioria, ao contrário do que o PSD quis em 2024, porque não foi responsabilidade nossa, foi responsabilidade do PSD, que não o quis fazer. Portanto, assumimos isso. Agora, se o eleitorado voltar a dar a maioria ao Chega e ao PSD, eu acho que, quer dizer, é como disse Miguel Relvas hoje. Miguel Relvas não é do Chega, é do PSD. Disse, quer dizer, que se houver uma nova maioria de direita, então os partidos têm que se entender e dar um governo a Portugal. Eu acho que isto, mais claro que isto, não há. Não é? No ano passado estimava-se que o seu programa custava 5% do PIB, desde logo com a equiparação das pensões mais baixas ao salário mínimo nacional, logo essa custava o mesmo que o orçamento de um ministério inteiro. O que lhe pergunto é se está a trabalhar desta vez para medidas, propostas mais execuíveis. Nós estamos a trabalhar em medidas e propostas que trabalhamos ao longo da legislatura. Vamos apresentar um vasto programa com 30 prioridades. Algumas delas eu já o anunciei aqui, mas também não lhe digo que há nessas prioridades algumas que continuam a ser as nossas prioridades fundamentais. O aumento das pensões é uma delas, que nós não vamos desistir. Equipará-las ao salário mínimo? Sim, é o nosso objetivo. Nós dissemos que era há 4 anos e que o queríamos fazer há 4 anos. Que não podemos continuar a ter em Portugal pensões de 200 euros e de 300. Portanto, quer dizer, de miserável. Nós queremos caminhar para que haja uma pensão
mínima equivalente ao salário mínimo. Agora, esta é uma luta que queremos continuar a travar, porque sentimos que Portugal é um país de salários baixos e de pensões baixas, mas tem que ser um programa execuível. Naturalmente, nós temos que ter responsabilidade de ter um programa que possa ser, face às contas públicas portuguesas, aceitável. Mas quero dizer, nós não descemos o IRC o ano passado sobre as empresas, os impostos sobre as empresas, que o PSD não quis. Ao contrário do que disse o seu ministro, foi o que o PSD não quis. Decidiu aliar-se ao PS, em vez de serem os 2%, só baixarem 1%. Ao contrário do que fizeram em promessa eleitoral. Ou não, o país que nós não podemos ter é este. Eu aceito a discussão do género. Bom, mas aumentar as pensões vai custar X% do PIB. Ou aumentar os salários dos médicos ou dos professores vai custar X% do PIB. Tudo certo. Temos que ser execuíveis. O que eu não aceito não pode ser porque é muito forte para o produto interno do país. Mas depois não paramos de aumentar os impostos sobre as empresas, sobre as pessoas que trabalham e continuamos todos os anos a aumentar os subsídios que distribuímos sobre quem não faz nada. Quer dizer, então aí as pessoas perguntam-se para onde é que vai o nosso dinheiro? Se pagamos mais impostos, se continuamos a dar subsídios, então porquê é que não podemos aumentar pensões? Então porquê é que não podemos aumentar salários? No momento, o André Ventura queixa-se que não consegue aprovar as suas propostas para o país porque estão todos contra o Chega ou votam contra por ser do Chega e é só por isso que não consegue apresentar resultados. Até quando é que acha que o seu eleitorado não se cansa de ver que lhe dá poder e que depois tem a mesma taxa de aprovação de medidas na generalidade que o PCP? O eleitorado sabe. Exato, e o Chega tem 50 deputados. Exato, o PCP 10 tem 4. vezes mais. Exato. Mais do que 10 vezes. Portanto, o eleitorado sabe que neste momento foi criado, não só em Portugal como na Europa, um verdadeiro cordão sanitário para bloquear o Chega e o isolar. Quer dizer, este governo disse, e Luís Montenegro disse no debate comigo, que ia fazer tudo para conseguir que o país entrasse nos eixos em matéria de imigração. Porque a Nelma ainda se lembra que eu fui o único a dizer que Portugal ia ultrapassar 1 milhão de imigrantes. Na altura, exagerado, não vai nada, Portugal está bem em matéria de imigração. Foi logo em janeiro que ultrapassámos 1 milhão de imigrantes e estamos a caminhar para 15% de população imigrante. O que é que a AD fez nessa matéria? Tirando uma coisa mais ou menos pontual da manifestação de interesses. Olha, eu tenho aqui uma notícia do Público, é um jornal que eu gosto muito. 20 de dezembro de 2024. Mudança na lei. CPLP pode passar a entrar como turista em Portugal e pedir residência. Ou seja, o que a AD nos fez foi fingir que estava a fazer alguma coisa em matéria de imigração, mas depois ir aos países, como foi a Cabo Verde e outros, dizer continuem a vir, continuem a encher-nos as ruas. Nós dissemos que íamos combater a imigração, a AD não quis, propusemos cotas, que Luís Montenegro era a favor, no governo já não era, propusemos referendo, dir-me, porque é que isso não foi aprovado? Ou não, mas porque o governo não tem boa vontade em fazê-lo. O mesmo em relação aos impostos. Quer dizer, nós dissemos, ok, se querem continuar a ter este tipo de país de impostos altos, não contem connosco. E a AD disse, de facto, que temos impostos muito elevados, das maiores cargas fiscais, a nível de esforço. Mas respondendo à minha pergunta, até quando é que os seus eleitores... Os eleitores sabem que não é por... não se cansam de ouvir a dizer eu não consigo apresentar nada. Os eleitores veem a produtividade parlamentar. Quem faz mais barram. Projetos e quem trabalha mais em projetos? O Chega. Quem apresenta comissões parlamentares de inquérito? Olha, as Gêmeas. Quem é que trazia as Gêmeas à investigação se não fosse o Chega? Quem é que levava estes interesses todos instalados ao Parlamento de investigação se não fosse o Chega? Ninguém. O PSD olhou para o lado, independentemente assim, disso. então... Quem foi? Foi o Chega. Claro, foi o Chega que exigiu isso, fez a investigação. Quem é que, quando foi preciso, Nelma, chamou o Governo à colação? Olha, deixa-me dizer-lhe isto. Quem é que levou Montenegro ao Parlamento quando as suspeitas da sua atividade irregular, quando era Primeiro-Ministro, se começaram a adensar? Vai usar a spin viva muito da sua campanha, como o Pedro Nuno Santos já admitiu que vai fazer? Porque a sua pergunta é importante e é legítima. As pessoas podem se perguntar. Então, para que dar mais poder ao Chega? Por isto. Luís Montenegro fugiu a todas as perguntas, evitou ser escrutinado. Foi o Chega que o levou ao Parlamento numa moção de censura. E disse, Sr. Primeiro-Ministro, como é que estava a receber dinheiro e a ser Primeiro-Ministro ao mesmo tempo? Senhor Primeiro-Ministro, como é que, sendo um político, como nós somos, compra 2 casas a pronto em Lisboa por 700 mil euros? Como? Explica-nos lá como. Perguntas que vai manter durante a campanha eleitoral. Vamos lá ver. O país tem problemas hoje na habitação, na saúde, nos salários dos profissionais, nas pensões, que são os problemas que nós queremos centrar. Na insegurança. Olha, a SIC, portanto não vou falar de outro canal qualquer, hoje mesmo soubemos, notícia da SIC, eu tenho aqui, um carteirista foi tido 3 vezes em 15 dias. 3 vezes em 15 dias parece uma bandalheira absoluta. Uma pessoa é presa 3 vezes pelo mesmo crime em 15 dias e é solta. Portanto, o país tem que mudar em matéria de segurança, tem que mudar em matéria de criminalidade e de controlo. Perguntar-me-á, então isto vai trazer spin viva para o debate, as questões de ética? Bom, obviamente que vamos questionar o Primeiro-Ministro. Mas questões como esta, da falta de segurança em Portugal, da generalização da corrupção, dos salários baixos e das pensões baixas, vão ser prioridades nossas. Mais uma pergunta, que é sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que o PS quer avançar na mesma, sobre esta empresa de Luís Montenegro. Já disse o Partido Socialista que vai evitar chamar a família
do Primeiro-Ministro. O André Ventura consegue garantir o mesmo, que vai procurar eu acho evitar que nós isso? todos na política temos que tentar manter níveis de decência e de, digamos assim, de humanidade. Eu acho que isso não está aqui em questão. Agora, o Primeiro-Ministro tem que responder a questões como esta que eu aqui lhe coloquei. Oh, não, eu não quero saber se o Primeiro-Ministro é rico, ainda bem. Ainda bem que é rico, eu não tenho nenhuma inveja disso, nem tenho nenhum problema com isso. Agora, honestamente, eu pergunto-me, acho que toda a gente em casa se pergunta, como é que um homem que foi político uma grande parte da vida compra por 700 mil euros 2 casas em Lisboa? Pronto. Quer dizer, eu não conseguia comprar. E, portanto, eu acho que é legítimo perguntarmos aos nossos políticos de onde é que eles obtiveram o dinheiro. Ou aquela história de que o dinheiro estava dividido por contas abaixo do limite legal. Isto são questões legítimas. Mas evita chamar a família de Luís Montenegro para mais esclarecimento? Eu acho que se nós pudermos deixar famílias fora do debate político, eu acho que isso é o que devemos fazer. Agora, vamos ter que saber a verdade. Vamos ter que saber a verdade. Portanto, quando as pessoas perguntam para que é que o Chega, qual foi o grande papel do Chega? Não, eu acho que o grande papel do Chega foi este. Foi obrigar os políticos a serem escrutinados. Foi mostrar uma atitude com Luís Montenegro, com estas dúvidas, que ainda diz que ainda estão por responder, não quer. O Chega fez questões escritas, o Chega fez debate da moção de censura. Os jornalistas exigiram respostas, o Primeiro-Ministro não as quis dar. Eu acho que o país agora terá que avaliar no dia 18 também se quer este Primeiro-Ministro e este caráter de Primeiro-Ministro, ou não, é que não basta Luís Montenegro. Se depois for substituído por Pedro Passos Coelho, a conversa já é outra. Para nós o que é importante... Conversou com ele à margem do Conselho de Estado numa sala. Como falo com todos os políticos com quem tenho que falar, independentemente do seu espectro político. Tinha, senão não tinha falado. Não, mas pode ser para futuro. Senão não tinha falado. Não era nada do futuro. Tinha que falar com Carlos Moedas, encontrámos-nos no Palácio de Belém por causa do Conselho de Estado e eu falei com ele. Falaria com qualquer outro, se tivesse que falar. Eu não tenho esse... Podemos saber se foi sobre alguma possibilidade ou não é não? Não tem nada a ver com isso. Ou se vai apoiá-lo nas autárquicas. Eu falei com o Presidente da Câmara de Lisboa sobre Lisboa, sobre a cidade de Lisboa. Eu sou o líder do terceiro maior partido do país, Carlos Moedas é Presidente da Câmara de Lisboa, é normal que conversemos. Dou-me bem com Carlos Moedas e acho que ele não dirá o contrário também sobre mim. Vai apoiá-lo para as autárquicas, dá-se bem com ele a esse ponto? Chega a terá uma candidatura fortíssima em Lisboa, de mudança, que Carlos Moedas sabe muito bem que essa candidatura existirá. Agora, isto não quer dizer que as pessoas não se deem umas com as outras e não conversem quando têm que conversar. Ainda não avançou, estará eventualmente à espera não é um assunto meu. Exato, das legislativas. Não foi sobre isso que conversámos. Exato, sobre o Chega, vai incluir nas listas para as legislativas candidatos às autárquicas, Rita Matias, Rui Paulo Sousa, por exemplo. Não tem quadros para as duas pistas, para tudo, ou então já está a ver que eles vão perder e quer garantir-lhes um lugar no Parlamento? O Chega tem candidaturas fortíssimas. Nós tivemos uma sondagem da Aximage esta semana que nos deu 20,2% a nível nacional. O Chega está num patamar que nunca esteve antes, sim, mas é da Aximage, que faz para vários órgãos de comunicação social. O Chega ultrapassou a barreira dos 20%. O Chega tem muita gente, muitos quadros, mas há nomes que, evidentemente, eu também quero que o partido tenha em termos de imagem e que tem feito um excelente trabalho parlamentar. Acredita que eles vão ganhar nas autárquicas? Porque é que agora não aproveitou esta oportunidade, vamos lá ver, por isso é que existem listas com vários candidatos e com candidatos em número suficiente para também poderem ser substituídos. O Chega terá uma candidatura forte nas autárquicas, onde queremos vencer várias câmaras. O Chega está com a possibilidade de vencer em várias câmaras, sobretudo a sul do país, mas queremos também trabalhar para que no norte e nas regiões autónomas possamos ter vitórias. E o Chega quer vencer as legislativas. Com isso, tem que também apresentar os seus melhores. Não é só dizer que vai concorrer. O Chega é evidente, tem quadros, tem pessoas, mas temos também uma massa de gente feita jovem, ao contrário de outros. Olha, nós não vamos pôr os Louçãs da vida em Braga, nem os Fernandes Rosas. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos trazer pessoas que deram provas da vida política portuguesa nos últimos anos. Mas tem candidaturas abertas no site do Chega. Inscrições abertas. Como a Nela sabe muito bem... Isso não comprova que não tem quadros a abrir ao mostra público? Que o Chega quer abrir-se à sociedade civil, que o Chega não tem medo de se abrir à sociedade civil, que o Chega quer pessoas comuns, normais, professoras, médicas, administrativas, taxistas, motoristas, advogados, gestores, venham para a política, para não serem os mesmos políticos de carreira. E acha que esse é o método adequado para evitar ter de expulsar mais pessoas do seu partido, como fez Mas olha, Nelma, eu orgulho-me de uma coisa, orgulho-me disto, é que eu expulso mesmo. Enquanto outros mantêm os corruptos... Mas o que eu lhe estou a perguntar é como é que não os mete lá. Deixa-me só dizer isto. Enquanto outros mantêm os corruptos no seu círculo... Também é da sua responsabilidade, esse primeiro passo. Enquanto outros mantêm os corruptos no seu círculo próximo, como ainda agora vimos na Madeira com Miguel Albuquerque, como vimos com o PS na Câmara de Gaia, o PS não esconde nem afasta os seus, como vimos na Federação de Futebol, na Federação Portuguesa de Futebol, lá estava o António Gameira do PS, se fosse do Chega abria jornais em todo o país, mas lá estavam eles todos. Atitude do líder do PS e do PSD, mantê-los no seu círculo, apoiá-los e protegê-los.
Os próprios... A atitude do André Ventura, sempre que se deparou com um cenário qualquer de crime, de dificuldade, de menos ética, expulsão. Agora os portugueses, quando chegaram ao dia 18, têm 3 candidatos a primeiro-ministro. O Luís Montenegro, o Pedro Nuno Santos e o André Ventura. E também vão avaliar a ética de cada um, que é, casos todos os partidos têm. E ninguém possa dizer que nenhum partido tem, porque todos têm. Qual é a diferença? Mas qual é a diferença? Caso, qual é a diferença? É que há Qual é a diferença? É que há um líder que, quando tem casos, lida com eles, afasta quem tem que afastar. Mas no seu caso, e André outros Ventura, acolhem-nos e protegem-nos. Esta é a diferença de um líder. Roubava malas, outro investigado por violação, outro vice-presidente no PSD, acusado de prostituição de menores, no PSD, um ex-candidato autárquico, precisamente acusado de abuso sexual. No PSD não era malas, e no PS era mesmo gamar o país à fartazana, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Quer dizer, no PSD e no PS não era malas nem a vendas a €1 na Vinted. Era gamar e depois distribuir pelos amigos. Milhões. Não era €1. Era milhões. De menores e violação no seu partido. Não, lembra-se bem da Casa Pia de Lisboa, não lembra? Lembra-se dos abraços do PS aos amigos todos da Casa Pia. Estou a falar do Chega. Pronto, mas eu estou-lhe a dizer que é a diferença. Eu não pus nenhum... Olha, eu se calhar vou levar outro processo, mas vou dizer aqui outra vez. Nós não premiámos os arguidos da Casa Pia. Nós não premiámos os investigados com cargos políticos. Não os pusemos Presidente da Assembleia da República, não os pusemos como ministros, não os pusemos como nada. Dissemos rua. O que é que fez o PS? Abraços, beijinhos contra a polícia e contra as autoridades judiciais. Portanto, pode-me dizer assim, todos os partidos grandes, todos, e só há 3 em Portugal, todos os partidos grandes, que têm muita gente, muitos deputados, muitos autarcas, podem ter casos. O André Ventura nunca lhe vai dizer aqui assim no estúdio, Nelma, eu nunca vou ter um caso no meu partido. Não posso dizer... abrir candidaturas desta forma... Nelma, ninguém pode dizer. Sabe o que é que eu lhe posso dizer? Posso lhe dizer assim, é que ao contrário do PS e do PSD, eu sempre que tiver casos vou lidar com eles. Não vou fugir de si. Nem de nenhum canal, nem de nenhuma entrevista. E vou expulsar quem tiver que expulsar. Assim os portugueses ao menos veem que há um candidato a primeiro-ministro que corta a direito. E eu acho que é isso que eles querem. Alguém que corta a direito. Deixa-me só dizer isto, só para terminar. Por causa de Pedro Nuno Santos, só para dizer isto, nem vou falar de Luís Montenegro agora. Eu ouço agora Pedro Nuno Santos dizer basicamente coisas parecidas com as que eu digo. Que também quer cortar e que também tem que ter ética e que o Primeiro-Ministro tem que ter ética. Quer dizer, se Pedro Nuno Santos tiver um pingo de vergonha na cara do governo a que pertenceu, de gerir a TAP por WhatsApp, de aceitar indemnizações de 500 mil euros, de estar num governo que caiu por corrupção, não falava sobre isso. Como não tem, vamos ter este debate. Mas eu, como vou encontrar com ele, terei a oportunidade de lhe dizer isso cara a cara. Avança para estas legislativas como candidato a Primeiro-Ministro e a Presidente da República? Não havia eleições legislativas quando me candidatei a Presidente da República. A Nelma sabe, eu também sei, que isso é uma questão só para distrair as pessoas. Eu estou focado, como líder do partido, em ganhar estas legislativas. Nós vamos vencer estas legislativas. No tempo oportuno falaremos de presidenciais. Vai retirar No tempo oportuno falaremos sobre isso. Mas o facto de não abandonar a candidatura à Presidente da República não revela que nem o André Ventura acredita que vai ser Primeiro-Ministro? Neste momento estamos focados em ganhar as eleições legislativas e é nisso que eu estou a apostar. Mas porquê é que não tira já? Não revela isso que eu acabei de lhe perguntar? É uma candidatura presidencial. Nós temos vai poder ir... O Chega, ao contrário de outros partidos, tem órgãos próprios, têm momentos próprios para falar sobre as coisas e não é uma decisão que se toma aqui assim no estúdio de televisão. Foi uma decisão que nós assumimos, que tomámos, porque entendíamos que fazia falta uma candidatura anticorrupção, contra a imigração descontrolada, uma candidatura que lutasse pela segurança do país, com os vários exemplos que eu lhe dei hoje. Vai tomar essa decisão depois de saber o resultado das legislativas? Não tem nada a ver com os resultados legislativos. Tem que ver com haver uma eleição legislativa em que nós estamos mais focados agora. Eu não fazia sentido nenhum, e acho que ninguém compreendia, que eu, com eleições legislativas à porta, estivesse focado em eleições presidenciais. A pergunta era se não retira. Mas isso teremos tempo de falar. Teremos muito tempo de falar sobre isso. Eu gostava de falar dos temas do país. Eu gostava de falar daquilo que importa às pessoas, que não são nem as eleições presidenciais, que são em janeiro, nem outros atos eleitorais. São estas. Temos que fechar, André Ventura. Deixe-me só dizer isto que eu acho mesmo. Ultrapassamos o nosso tempo. Deixe-me só dizer mesmo isto que eu acho mesmo relevante. Nós temos hoje em Portugal que fazer uma escolha. Eu acho que as pessoas têm sempre dúvidas, quando chega a estes momentos eleitorais, sobre se votam nos mesmos de sempre ou se votam noutros. Eu tenho dito isto, não vai ser o lema da minha campanha, e é nisto que vou fazer a campanha toda. É uma oportunidade. Votaram nos outros durante 50 anos. Durante 50 anos escolheram PS e PSD. Durante 50 anos escolheram... Deixa-me só dizer isto. Durante 50 anos escolheram 2 partidos e nos meus cartazes está lá dito isso. 2 partidos que promoveram a corrupção. Eu não estou a pedir muito. Eu peço uma oportunidade para mudar o país. Uma. Boa noite. Agora caberá ao país se dá ou não. Agradeço o convite e até à próxima.